Olá, meus queridos nerds, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a história da floresta amazônica e o que vai acontecer se a floresta desaparecer. Estamos vendo aí, nossos queridos representantes políticos fazendo exatamente ao contrário do que muita gente quer, desmatando a floresta e falando que as nossas reservas florestais na Amazônia são ociosas e improdutivas. Lembrando que se esse vídeo for útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber os vídeos assim que eles saírem. A água era o que ocupava a maior parte da região que conhecemos hoje como a floresta amazônica. Essa água, que é a água do oceano, formava parte do supercontinente Gondwana que se formou há 500 milhões de anos. E com o passar dos anos, a água foi se retraindo e vegetação começou a se formar há 100 milhões de anos. Mas a vegetação como conhecemos hoje só começou mesmo há 65 milhões de anos. Só 65 milhões de anos. Hoje, a floresta amazônica está presente em 9 países. Tem mais de 2.500 espécies de árvore e isso corresponde a aproximadamente 33% de toda a madeira tropical do mundo. São conhecidas 30 mil espécies de planta na Amazônia, das 100 mil da América do Sul. E a região da floresta amazônica tem a maior bacia hidrográfica do mundo. As primeiras populações humanas que ocuparam a região da Amazônia chegaram lá por volta de 14 mil, 11 mil anos atrás. E é sabido que a população que começou a usar cerâmica entre 8 mil e 6 mil anos atrás foi na região da Amazônia, 3 mil anos antes das populações andinas começarem a usar cerâmica. E o que muita gente não sabe é que antes da chegada dos europeus no Brasil e na região amazônica, cerca de 8 milhões de pessoas viviam lá na Amazônia. E, ao que tudo indica, essas civilizações, essas populações eram muito organizadas. Elas eram organizadas em hierarquia, tinham transporte, estradas e proteção por muralhas. Mas então, provavelmente foram dizimadas com doenças como a varíola, a peste bubônica, trazidas, pelos nossos queridos colonizadores. E além dos portugueses, também outros europeus, como franceses, espanhóis, ingleses, irlandeses. Na primeira fase de colonização portuguesa na Amazônia, os recursos naturais como ervas, medicinais, tinturas, animais silvestres eram bastante comercializados. E na segunda fase de colonização da Amazônia, os portugueses deram bastante atenção para a catequização e escravização dos indígenas. E a exploração dos recursos naturais se manteve sempre, como a gente sabe, Depois disso, escravos vindos do continente africano começaram a ser mais e mais usados, principalmente na produção de cacau, que era predominante nessa época na Amazônia. No século XIX e no século XX, temos a exploração da borracha na Amazônia, que também é oficialmente conhecido como o primeiro ciclo econômico da Amazônia. Depois do auge desse mercado de borracha na Amazônia, a produção caiu e a demanda também mundial caiu muito, por conta que a Ásia também começou a produzir borracha e os preços eram mais competitivos e os outros países compravam da Ásia. Com a Segunda Guerra Mundial, os aliados não conseguiam mais comprar as borrachas na Ásia, e aí a produção de borracha aumentou de novo, mas depois da guerra diminuiu de novo. E logo depois, em 1953, é que ocorre a delimitação da Amazônia Legal. O objetivo do governo com a Amazônia Legal era o desenvolvimento econômico da região. A Amazônia Legal engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e Goiás. Durante a ditadura é que começam as obras de grandes dimensões na Amazônia, como a rodovia transamazônica. E devido a esse incentivo de produção e ocupação na Amazônia, é que o problema do desmatamento fica mais evidente nos anos 70. E é claro, falar da Amazônia sem falar de Chico Mendes não dá, O assassinato de Chico Mendes em 19
1988 foi um chamado para o governo brasileiro sobre os problemas de desmatamento na Amazônia, principalmente diante de outros países que passaram a cobrar o Brasil sobre essas questões de desmatamento, que o governo iria fazer para reduzir esse desmatamento. E coincidência ou não, o monitoramento por satélite de desmatamento na Amazônia começou em 1988. Daí sabemos que o boom da pecuária e também da plantação de soja causou uma crescente nas taxas de desmatamento que aumentaram esse ano se comparado ao ano passado. 20% da área total da Amazônia não existe mais. E a questão do desmatamento na Amazônia tem o mesmo princípio das mudanças climáticas. Quando atingimos o ponto de não retorno, que nas mudanças climáticas, quando você tem um aquecimento, atinge uma determinada temperatura na Terra, as calotas polares começam a derreter numa velocidade que não dá mais para remediar, não dá mais para fazer nada. E com o desmatamento da Amazônia é a mesma coisa. Tem vários estudos falando que mais de 20% da área original desmatada já é esse ponto de não retorno, que significa o quê? Que o regime de chuva e as mega secas vão se tornar cada vez mais frequentes, o que já está acontecendo. Vai chover menos, tanto na região amazônica como nas outras regiões do Brasil e do mundo também. E a floresta, então, começa a tornar um aspecto de savana e não mais de floresta tropical. E se a Amazônia desaparecer por completo, o que vai acontecer? Será o fim dos rios da Amazônia, porque por conta dos sedimentos, os rios vão acabar secando e não vão mais existir. Pode ocorrer também um surto da doença de Chagas, né, transmitida pelo barbeiro, que adora áreas abertas. Desaparecimento de peixes na costa da América do Sul, porque o rio Amazonas tem um importantíssimo papel na distribuição de nutrientes para esses peixes poderem viver na costa. Falta de energia elétrica. Sim, pode acabar a energia em vários lugares do Brasil e principalmente no Nordeste, que depende da hidrelétrica do rio Tocantins. O sudoeste do Brasil viraria um deserto, porque o que permite, por exemplo, São Paulo ter uma vegetação tropical é devido ao ciclo hidrológico que a floresta amazônica proporciona para aquela região. Porque se você pegar no mapa e olhar as regiões da mesma latitude que São Paulo está, você vai ver que nessas regiões e outros lugares do mundo são desertos. Então São Paulo e outras regiões do sudoeste virariam desertos. Temperatura mundial aumentaria de 0,7 graus. Para você que está aí no verão, 35 graus, 0,7 graus pode fazer bastante diferença. E o que a gente pode fazer, sei lá, para tentar diminuir o desmatamento na Amazônia? Bom, a parte de diminuir a ingestão de carne bovina pode ajudar bastante. Não precisa virar vegetariano, falar, oh meu Deus, eu tenho que virar vegetariano. Não, só diminuindo já o seu consumo de carne durante a semana já faz bastante diferença. E ficar de olho também nos seus candidatos, né, que você votou, se eles estão de mão dadas com quem quer desmatar a Amazônia, com quem fala que reservas florestais são ociosas e improdutivas, ou se eles estão do outro lado. Dica de hoje é um documentário chamado When Two Worlds Collide, que mostra a luta de quem quer defender e quem quer desmatar a Amazônia, que fica na parte do Peru. Tem na Netflix, espero que tenha na Netflix no Brasil também. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau!